estamos fazendo a nossa reflexão e nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o 27 e o 28. Que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínios entre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai entre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que o Santo Espírito de Deus nos dê graça. Nós temos já orado no início do programa. Sempre estamos orando, durante toda a semana, sempre oramos para podermos ministrar aqui a palavra, para poder apresentar esse programa. E nós estamos aqui então, que o Espírito de Deus nos dê orientação, nos direcione e faça com que todos que estão sintonizados, que estão ouvindo, possam ouvir, entender e guardar a palavra, guardar a mensagem que vem de Deus e também aceitar e colocar em prática. Então, nós estamos aqui para ouvirmos essa palavra, a mensagem da parte do Senhor. E a vocês que estão nos ouvindo e também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, que vocês sejam ricamente abençoados. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele joinha, gostei. Também não se esqueça de compartilhar, porque é muito importante. Não é só você que precisa desta mensagem, outras pessoas precisam também. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, assim espalhando a mensagem de Deus para outras pessoas. Mas o que temos aqui interessante, que antes de Deus criar o homem, o ser humano, porque quando falo homem aqui é o ser humano, é a raça humana, é homem e mulher. Antes dele criar o ser humano, ele planejou. Vejamos que aqui no versículo 26 ele está dizendo que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então antes ele planejou a criar o ser humano à imagem e semelhança dele. E no versículo 27, então, ele confirmou que Deus, então assim, que ele realmente, aliás, 27, né? Ele confirmou que criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, nós prestamos atenção no que Deus tem para nos dizer neste momento. Então, fique atento, porque vejamos aqui o que ele diz. Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele, ou seja, com capacidades, não igual a ele, mas das mesmas características que Deus tem, ele também colocou no ser humano. Não igual, mas semelhante, bem parecido, bem próximo. Então ele colocou capacidade em nós, capacidade para nós mesmos ter decisão, ter vontade, ter desejo, decidir pelas coisas, querer ou não querer. Ele deu essa capacidade, esse poder para nós, essa habilidade para nós. Ele nos abençoou, ele não amaldiçoou o ser humano, ele abençoou. Então todos nós que fomos criados em imagem e semelhança de Deus, o ser humano, ele foi abençoado e é abençoado. Nós somos abençoados, porque somos imagem e semelhança de Deus. E ele não nos criou para sermos humilhados, para ser perdedores, para ser dominados por coisa alguma, mas para sermos dominadores, principalmente dos nossos desejos, do nosso querer. Porque uma das piores coisas é nós não termos domínio sobre nossos desejos, nossos impulsos. Essa falta de domínio sobre nossos impulsos pode nos levar a situações difíceis. Nós sabemos que quando Deus, lá mais na frente, no capítulo 2, quando Deus disse, olha, pegou o homem que ele criou e colocou na face da terra, colocou no jardim do Éden. O jardim do Éden representa a terra, o mundo, a face da terra, o planeta Terra. Para você que não sabia disso, o jardim do Éden significa o planeta Terra,
onde Deus colocou o ser humano para quê? Para cuidar, para zelar, para ter domínio sobre todas as coisas ali, ter equilíbrio, ter administração sobre aquilo ali, proteger, guardar. Mas ele colocou um limite. Deus colocou um limite. Olha, você tem esse limite aqui, você não pode passar desse limite, porque o dia que você passar desse limite, você vai morrer. Então, uma das piores coisas é nós não termos domínio sobre os nossos impulsos, sobre o nosso desejo, sobre nossas vontades. Mas Deus nos fez capazes para isso. Deus nos fez capazes, nos capacitou para isso, para ter domínio sobre nossos impulsos, sobre nossos desejos. Então você precisa ter, nós precisamos ter esse impulso sobre o nosso desejo para que nós não entramos em situações difíceis. E nós sabemos que Deus nos abençoe, e eu percebo que muitas pessoas às vezes estão sofrendo terríveis coisas e ficam falando, Deus quer assim. É porque Deus quer assim, está tudo no controle de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, Deus não quer sofrimento de ninguém. Tire isso da tua cabeça, quem te falou isso está completamente enganado. Deus não quer sofrimento de ninguém, porque Ele criou e nos abençoou, Ele criou e jamais Ele estaria querendo sofrimento da imagem e semelhança dEle, porque nós somos a representação de Deus na face da terra. Então Ele não quer o sofrimento de ninguém. O que nos causa sofrimento são as nossas atitudes erradas. Então por que o homem passou a sofrer? Porque ultrapassa o limite. Ultrapassa os limites. Não consegue dominar os seus impulsos, seus desejos, as suas atitudes, e faz coisas erradas, e as coisas erradas trazem consequências. Muitas pessoas acham que nós não devemos falar que o sofrimento é causa dos nossos erros, mas é verdade, essa é a verdade, não adianta querer esconder a verdade. Porque eu pergunto para você que é pai e mãe, você gosta, você tem prazer, você deseja, ou você quer que o seu filho viva no sofrimento? Então, se você não quer ver o teu filho no sofrimento, você acha que Deus vai querer? Você é melhor que Deus? Se você não quer o sofrimento para o teu filho, muito menos Deus vai querer o sofrimento para os teus filhos, para a raça humana que Ele criou em mais semelhança dEle. Então, mas nós é que cometemos os erros. A Bíblia diz também que aquele que planta, colhe daquilo que planta. E muitas vezes nós perguntamos, por que é que eu estou colhendo algo que eu não plantei? Posteriormente eu vou falar sobre isso, aprofundar mais. Aliás, eu tenho alguma até mensagem já no YouTube, em que eu falei sobre isso, sobre a questão da colheita. Depois nós vamos falar novamente, assim, com mais profundidade, devido ao nosso tempo. Mas Deus não quer o sofrimento de ninguém, pode ter certeza disso. Então procure revisar, rever os teus conceitos, rever o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de comportar. Busque a Deus. Porque eu pergunto, o que é que você está fazendo? Se você é uma imagem e semelhança de Deus, lá no Novo Testamento diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos morada de Deus. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com essa imagem e semelhança que Deus colocou dele nas nossas vidas? O que é que você está fazendo? Tem muita gente que está destruindo essa imagem, ou deixando essa imagem ser destruída. Tem muitas pessoas, igual eu já encontrei pessoas que vivem quase 24 horas por dia embriagado. É o excesso de bebida, tudo que nós fazemos em excesso é prejudicial e vem denegrir essa imagem de Deus que está nas nossas vidas. Mas e por que o ser humano perdeu a imagem e semelhança? Por que o ser humano perde essa imagem e semelhança de Deus? Porque se afastou de Deus, porque ultrapassou o limite e se afastou de Deus. Então se afastou de Deus, quis viver por conta própria, eu quero viver por conta própria, não querem ser submissos à palavra de Deus, não querem ser submissos aos mandamentos de Deus. Por isso é que perdeu, que perde essa imagem e semelhança de Deus, por isso que não vive, que não tem essa semelhança de Deus,
Porque as pessoas têm que olhar em mim, têm que ver essa semelhança de Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar para você e ver essa imagem semelhante de Deus na tua vida. Então nós precisamos refletir essa imagem semelhante de Deus no nosso comportamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, nas nossas atitudes. Nós temos que representar Deus aqui na face da terra. Só que nós perdemos, quando nós ultrapassamos o limite que Deus estabeleceu e nós queremos viver por nossa conta própria, as pessoas não conseguem ver essa imagem porque ela se escureceu, ela se desapareceu das nossas vidas. Então o ser humano perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Só que Jesus Cristo veio para restaurar esta imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo veio restaurar, presta atenção. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem aceitar a mensagem de Cristo. Eu já tenho a minha religião, eu já vou em tal igreja. Não importa, não é a igreja, não é a religião que vai restaurar essa imagem semelhante de Deus, não. Quem vai restaurar essa imagem semelhante de Deus é Jesus Cristo, é o único, independentemente de religião, ou de credo religioso, ou de denominação. Somente Jesus Cristo é capaz de restaurar essa imagem, dar de volta essa imagem semelhante de Deus em nossas vidas. Porque Ele veio para isso restaurar. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio trazer vida e vida em abundância para nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Ele veio restaurar. Então, as coisas velhas que estavam dominando as nossas vidas, o pecado, os vícios, o descontrole, o desequilíbrio, Jesus veio restaurar as nossas vidas. Veio trazer de volta essa imagem e semelhança de Deus, a qual nós perdemos um dia. A qual o ser humano perdeu um dia. Mas Jesus veio restaurar. E Ele quer restaurar em você, também você que está vivendo sem essa imagem, semelhança. Porque será que as pessoas estão vendo em você essa imagem semelhante de Deus? Pense bem nisso. Ou será que está vendo a imagem semelhança de outra coisa? Do pecado, por exemplo. Tudo é permitido a nós. Deus deu permissão para nós fazermos tudo que nós quisermos, mas Ele colocou um limite, e nós temos que respeitar esse limite. Então não ultrapasse esse limite. Volte, olhe para Cristo, para Jesus Cristo, porque Ele quer restaurar a tua vida, quer restaurar essa imagem semelhante de Deus na tua vida que você perdeu, onde as pessoas demais vão poder olhar em você e ver que de fato você é diferente. Você vai falar diferente, vai se comportar diferente, vai agir diferente. Então, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas e que essa imagem, de fato, possa ser visível nas nossas vidas, no nosso comportamento. Porque se Cristo está na minha vida, as pessoas têm que enxergar em mim essa imagem e semelhança de Deus. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, em tudo se falando. Então, que Deus também possa restaurar em você, que está distanciado, quem está desanimado, achando que está destruído. Mas Deus quer restaurar. Não é só você aceitar, se apegar a Cristo, sentar aos pés de Cristo, ouvir a Cristo, aceitar a mensagem de Cristo, que você com certeza será restaurado e a tua vida será totalmente nova, como eu citei aqui, 2 Coríntios 5, 17. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. Em nome de Jesus. E agora vamos orar. Em nome de Jesus. Querido Deus, neste momento nós estamos aqui nessa reflexão, nessa mensagem que o Senhor tem nos dado neste momento. E eu sei que tem muitas pessoas que se de fato distanciaram do Senhor, perderam a imagem e semelhança do Senhor, perderam a bênção que o Senhor colocou na vida dessa pessoa. Ela perdeu essa bênção. Ela não tem mais domínio sobre os seus desejos, seus impulsos. Está sendo destruída pelo vício. Está sendo destruído pelas enfermidades, principalmente a depressão, a ansiedade, a angústia.
E neste momento eu repreendo esse espírito das trevas que veio destruir esta imagem e semelhança da vida dessa pessoa. Esse espírito das trevas caia por terra, que toda maldição caia por terra, que todo empecilho, todo embaraço caia por terra, que todo tipo de enfermidade caia por terra também, em nome de Jesus Cristo. E que esta vida que está agora me ouvindo e me assistindo possa ser restaurada por completo, em nome do Senhor Jesus, e que possa ter uma nova vida, que possa assumir uma nova direção, que possa assumir de volta novamente a imagem e semelhança do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Cura esta pessoa, liberta essa pessoa, Pai, que está crendo, que está agora orando comigo, porque está crendo. E tudo é possível aquele que crê. Então, se essa pessoa está crendo, ó Pai, liberta ela agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero incluir aqui a vida da Dona Tune e toda a família dela. Que Deus esteja abençoando, restaurando a família, restaurando a saúde, em nome do Senhor Jesus. E todos os demais que estão crendo nesta oração, crendo neste momento, nessa palavra do Senhor, que sejam ricamente abençoados, sejam alcançados pelo poder do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. E que todas as trevas caiam por terra, todo embaraço caia por terra, todas as enfermidades caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a família seja restaurada, que a saúde seja restaurada, que as questões financeiras e econômicas também sejam restauradas, em nome do Senhor Jesus, e principalmente a fé dessa pessoa que está desanimada, que está fracassada na fé, que seja restaurada a fé dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, para que ela possa adorar o Senhor em espírito e verdade. Pai, nós oramos agora e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.